Era uma manhã como qualquer outra quando Jorge Oliveira, um homem negro de 75 anos, decidiu visitar o recém-inaugurado Shopping Diamante, um dos mais luxuosos da cidade. Vestia sua melhor roupa, um terno azul marinho bem alinhado, sapatos bem engraxados e um chapéu que dava um toque de elegância. Sempre fora um homem simples e trabalhador, mas sua trajetória de vida o fez aprender que era importante se respeitar e se fazer respeitar. A visita ao shopping não era mero acaso. Jorge tinha sido convidado por seu filho, Leonardo, para conhecer o empreendimento que ele acabara de inaugurar. Leonardo Oliveira, um jovem empresário bem-sucedido, havia superado inúmeras barreiras para conquistar seu espaço e construir um império. Jorge, embora nunca tivesse vivido com luxos, sentia um orgulho imenso do filho e de tudo o que ele havia realizado. Ao chegar ao shopping, Jorge admirou a arquitetura moderna, as grandes colunas de mármore e o piso polido que refletia as luzes sofisticadas do lugar. Sentia-se encantado, como se estivesse pisando em outro mundo, um universo de oportunidades que sua vida modesta nunca lhe havia permitido conhecer de perto. Ele andava pelos corredores com um sorriso contido, mas seu coração estava acelerado de emoção. Contudo, a realidade não tardaria a interromper seu encantamento. Enquanto Jorge passava pela ala das joalherias, um segurança alto e musculoso se aproximou dele, com uma expressão desconfiada. "Posso ajudar, senhor?" disse o segurança sem esboçar qualquer sorriso. Jorge, que sempre fora educado, respondeu gentilmente: "Não, obrigado. Estou apenas conhecendo o lugar. Meu filho me convidou para vir." O segurança olhou-o de cima a baixo, franzindo o senho com desdém. "Este lugar é restrito para clientes, senhor. Sugiro que o senhor se dirija à praça de alimentação." Jorge, sentindo o peso da desconfiança, tentou explicar. "Eu realmente fui convidado. Meu filho é o dono deste shopping." O segurança riu, como se acabasse de ouvir a piada mais absurda do dia. "Claro que sim, senhor. Vamos, eu vou acompanhá-lo para fora. Esse lugar não é adequado para o senhor." Antes que Jorge pudesse se defender, outros dois seguranças se aproximaram, cercando-o como se ele fosse uma ameaça. Os olhares das pessoas ao redor começaram a se voltar para a cena, algumas cochichando, outras rindo discretamente. Jorge sentiu o rosto aquecer de vergonha e indignação, mas sua dignidade falou mais alto. "Eu exijo respeito, vocês não sabem quem eu sou", disse ele com firmeza, tentando manter a calma. Mas os seguranças não estavam dispostos a ouvir. Um deles segurou o braço de Jorge com força, ignorando completamente sua idade e fragilidade. "Isso é ridículo", Jorge protestou, mas sua voz foi abafada pela humilhação que sentia. Em poucos minutos, ele foi levado para fora do shopping, sob o olhar espantado e desconfiado das pessoas que o viam como alguém que não pertencia àquele lugar. Jorge, parado na calçada, sentiu um peso esmagador de tristeza. Jamais imaginara que seria tratado daquela maneira, ainda mais em um espaço construído pelo próprio filho. Decidido a não deixar isso assim, ele ligou para Leonardo. Em poucos minutos, o filho chegou ao local. Leonardo desceu do carro com uma expressão grave no rosto e um ar de preocupação. "Pai, o que aconteceu?" perguntou, se aproximando do pai com um abraço acolhedor. Jorge, com a voz ainda embargada, contou tudo o que havia acontecido. Leonardo o escutava em silêncio, mas sua expressão se tornava cada vez mais sombria. Seus olhos, antes cheios de ternura, agora brilhavam de raiva contida. Ele respirou fundo, tentando controlar a fúria que queimava em seu peito. Leonardo, então, caminhou com o pai de volta ao shopping, segurando-o pelo braço com firmeza e determinação. Assim que entraram, os seguranças que haviam abordado Jorge ficaram tensos, percebendo que algo estava errado. "Chamem o gerente de segurança agora!" Leonardo ordenou, sua voz carregada de autoridade. Os seguranças hesitaram, mas logo um deles correu para chamar o responsável. Minutos depois, o gerente, um homem alto e bem apessoado, apareceu com um olhar confuso e preocupado. "Senhor Oliveira, o que houve?"
Perguntou, tentando manter a compostura. Leonardo olhou diretamente nos olhos do gerente, sem esconder sua revolta. Meu pai foi humilhado e expulso do shopping que ele me ajudou a construir com todo o seu apoio e sacrifício. Ele foi tratado como um criminoso pelo simples fato de ser um homem negro andando em um espaço de luxo. Vocês sabem o que isso significa? A voz de Leonardo ecoava pelos corredores, atraindo a atenção de todos ao redor. O gerente ficou em silêncio, sem saber como reagir. Os seguranças, agora visivelmente arrependidos, olhavam para baixo, como se tentassem desaparecer. Senhor, pedimos desculpas, murmurou um dos seguranças, sem saber como justificar o que haviam feito. Leonardo não aceitou as desculpas de imediato. Em vez disso, ele ergueu a voz para que todos os presentes pudessem ouvir. Meu pai é o homem mais honesto e digno que já conheci. Ele trabalhou incansavelmente para me dar oportunidades, para me ensinar a ser justo e a tratar todos com respeito. É por ele que eu estou aqui hoje, que este shopping existe. E vocês o humilharam sem sequer tentar saber quem ele é. O silêncio no local era absoluto. Algumas pessoas, envergonhadas, desviavam o olhar, enquanto outras observavam Jorge com respeito, finalmente compreendendo quem ele era. Os seguranças e o gerente estavam visivelmente desconcertados, sem palavras. Leonardo respirou fundo e se virou para o pai, colocando uma mão em seu ombro. Pai, você merece estar em qualquer lugar de cabeça erguida. Esse lugar é tanto seu quanto meu, e eu não permitirei que ninguém mais te desrespeite. Disse ele com uma emoção sincera na voz. Jorge, com os olhos marejados, apertou a mão do filho. Apesar de tudo, ele sentia um orgulho imenso, não só por Leonardo ter se tornado um empresário de sucesso, mas principalmente por ser um homem íntegro e leal às suas raízes. Leonardo, então, fez um anúncio ali, diante de todos. A partir de hoje, meu pai será recebido aqui como um convidado de honra. E quero que todos saibam que este shopping não tolera nenhum tipo de discriminação. Respeito e dignidade são os valores que guiaram a construção deste lugar. E assim deve ser para todos que cruzarem suas portas. Os aplausos começaram tímidos, mas logo se intensificaram, preenchendo o ambiente. Jorge, ainda emocionado, sorriu, sentindo-se finalmente valorizado. Ele sabia que seu filho havia construído muito mais que um shopping. Ele havia construído uma história de superação e respeito. Naquele dia, algo profundo mudou não só para Jorge, mas para todos que presenciaram a cena. Uma lição de humanidade, de orgulho e de coragem. Uma prova de que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas no respeito que se conquista e se inspira nos outros. E assim, com o coração em paz e um sorriso sereno, Jorge caminhou novamente pelos corredores do shopping. Agora não mais como um estranho, mas como parte indissolúvel daquela história de luta e amor. Após a emocionante cena que expôs o preconceito e o despreparo dos funcionários, Leonardo fez questão de ter uma conversa séria com o gerente e os seguranças, reunindo-os em uma sala reservada. O ambiente estava tenso. Os homens, que antes demonstravam autoridade e desprezo, agora estavam cabisbaixos, com os rostos avermelhados pela vergonha. Eles sabiam que tinham ultrapassado um limite ético e profissional ao julgar Jorge apenas pela aparência. Leonardo os encarou com firmeza e, após um silêncio prolongado, falou de maneira direta. Este shopping foi construído com o propósito de ser um espaço inclusivo, onde todos deveriam se sentir bem-vindos. Vocês falharam em representar esses valores hoje. Eu sou grato pelo trabalho que realizam para manter o local seguro, mas não posso aceitar que prejudiquem a experiência de qualquer cliente. Principalmente a de alguém que tanto significa para mim e para este projeto. O gerente de segurança, claramente envergonhado, tentou justificar a ação dos seguranças, mas Leonardo o interrompeu. Não há justificativa para o preconceito. A abordagem de vocês foi motivada pela aparência do meu pai, e isso é inadmissível. Vocês estão aqui para proteger, não para julgar. Em vez de uma demissão imediata,
Leonardo decidiu que os funcionários passariam por um rigoroso programa de reeducação e treinamento sobre inclusão, diversidade e respeito no ambiente de trabalho. Além disso, todos deveriam participar de atividades comunitárias para entender melhor as realidades de pessoas de diferentes origens. Ele também ressaltou que qualquer outro incidente similar resultaria em uma demissão automática. Nos meses que se seguiram, o shopping foi marcado por mudanças profundas. O incidente com Jorge trouxe à tona a importância de tratar todos com dignidade e compaixão. O gerente e os seguranças, após o treinamento, se tornaram defensores dos valores que o lugar passou a promover. Jorge voltou várias vezes ao shopping, sempre sendo recebido com respeito e carinho, não apenas pelos funcionários, mas também pelos clientes. A experiência havia plantado uma semente de transformação, fazendo daquele espaço não apenas um local de luxo, mas um símbolo de respeito e igualdade. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!